Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje nós vamos para a nossa aula 23 do nosso curso de hebraico, gramática do hebraico bíblico de Thomas Lambdin. Corresponde a Shiur Ezrin Ushalosh. Ezrin Ushalosh. O que vamos ver nessa lição? Vamos continuar o estudo do imperfeito, mas o imperfeito que termina com o patar. E aí a gente vai ver o que significa isso. Depois, os verbos com o aleph na terceira letra do radical, né? O terceiro aleph é chamado do imperfeito, e há algumas particularidades sobre os substantivos ben e shem, que são filho e nome. E não se esqueça do triplo C, né? Curta, comente e compartilhe, que assim você vai estar ajudando na divulgação do canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque sempre que houver um vídeo novo, você será notificado desse vídeo. Estamos entre as páginas 138 e 141 desse material. Vamos lá. Então, vejam bem, aqui estão os verbos. O, os verbos estativos, Então, a gente precisa ter em mente aquilo que já foi dito outra vez sobre os verbos estativos. O que é um verbo estativo? É um verbo que descreve um estado ou uma condição do sujeito. Não trata de alguma ação que ele tenha praticado. Então, por exemplo, quando a gente diz Davi escreveu uma carta, aí está tratando de uma ação, é um verbo de ação. Mas quando eu digo Davi é grande, Davi continua belo, a gente está falando de um estado, por isso, verbo estativo. No hebraico bíblico, muitos dos verbos aparecem como se fossem adjetivos. Vamos lá. Então, aqui, olha, a gente tem aqui o irrabad. Aqui são três verbos, né? Irrabad, ishma e iverhar. Aqui no livro, Lambde faz uma observação interessante na página 138. Ele diz o seguinte: os verbos estativos do tipo kaved e katona, como também todos os verbos com uma consoante gutural na segunda ou terceira posição da raiz, têm um patar em vez de um roller no tema do imperfeito. Então, aqui, reparem, você tem o tema do imperfeito é aqui, kbd, que indica peso. Irbad, veja, aqui a gente tem o chuvar, a gente tem, veja, uma coisa interessante que a gente tem. Aqui são as terceiras pessoas do singular. Terceira do singular. Então veja que a gente tem a presença do iod, que é do ictol, que é característica da terceira pessoa, nos três verbos. Depois você tem a presença do chuvá, aqui, e você tem a presença do patar, aqui. Então, vamos dizer, é uma característica desse tempo, dessa forma verbal do perfeito. Então, irbad, ishma e ivhar. Aqui vejam, a gente tem dois verbos aqui. Esses dois aqui não são verbos estativos. Não são verbos estativos. Eles são verbos de ação. Esse verbo aqui é estativo. Notem bem, quando a gente vai traduzir esse verbo, quando a gente traduz aqui, ivhar e ishmar, que são verbos de ação, a gente traduz pelo futuro. Então, a gente diz aqui, ele ouvirá, ele escutará. Né? E quando a gente traduz ivhar, a gente traduz por ele escolherá, ele elegerá ou ele preferirá. Só que quando a gente vai traduzir irbad, a gente geralmente vai traduzir isso como se fosse uma passiva. Ele será pesado, ele será importante. Agora, a ação geralmente no futuro, né? Ele será honrado, porque kavod também é a palavra honra em hebraico. Então, veja bem, vamos aqui nesse, né? Irbad
A gente tem ele será pesado. Tikbad, ela será pesada. Tikbad, tu serás pesado. Veja que é a mesma forma para a terceira feminina e a primeira masculina do singular. Tikbadi, tikbedi. Veja, quando a gente tem dois shivá, o segundo é pronunciado. Tikbedi, tu, feminino, serás pesada, honrada. E aqui, erbad, erbad, eu serei pesado. Aqui no terceiro do plural, irbedu, eles serão pesados, ou elas serão pesadas. Tirbadna, tirbadna, aqui elas serão pesadas, tem essa forma também. E tirbedu, tirbedu, a presença do tal, indica a segunda, né? Então aqui, vós, masculina, vós sereis pesados. Tirbadna, tirbadna, vós, feminino, sereis pesadas. E nirbad, nós seremos pesados. Note que a primeira pessoa não tem variação de gênero. E aqui, Ishma, ele ouvirá. Tishma, ela ouvirá. Tishma, tu ouvirás, masculino. Tishmei, tishmei, tu ouvirás, feminino. Yeshma, eu ouvirei. Ishmeu, eles ouvirão. Tishmana, tishmana, elas ouvirão. Tishmeu, vós masculino ouvireis. Tishmana, vós ouvireis feminino. E Nishma, nós ouviremos. Ivhar, ele escolherá. Né? Tivhar, ela ouvirá. Tivhar, tu ouvirás masculino. Tivhari, tu ouvirás feminino. E evhar, eu escolherei. Ivharu, eles ouvirão. Tivharna, elas ouvirão. Esse shema não é pronunciado porque a vogal anterior não é longa. Tivharu, tivharu, vós ouvireis masculino. Tivharna, vós ouvireis feminino. E nivhar, nós, eu não sei o que foi que eu disse. Escolherei, vós escolhereis masculino, vós escolhereis feminino, e nivhar, nós escolheremos. E aqui você vai ter o verbo shachav, e que é no imperfeito, no perfeito, e ishkav, que é o imperfeito. Lamad, aprender. Ilmad, aprender. Aqui está o perfeito, né? Vamos dizer, aprendi, aprendeu, aprenderá. Shachav, deitou-se. Ishkav, deitar-se-á. Rachav, montou. Irkab, montará. Depois vocês têm esses verbos, terceiro aleph, né, quer dizer que a terceira consoante aqui da raiz aí, é o kaf, resh, aleph. A terceira consoante vai ser um aleph. E aí, como é que a gente faz isso no perfeito? Como no perfeito, o aleph quiescente, no final de sílaba, produziu o alongamento na vogal do tema. Então, veja, no normal, aqui seria um patar, só que aqui vai estar um kamates, porque ela foi alongada. Isso se dá devido ao aleph daqui. Então, ikra, pode ser lerá, né? Ele lerá, mas pode ser também chamará. Ikra. Tikra, feminino, ela lerá ou ela chamará. Tikra, tu chamarás, feminino, não, masculino.
tikra, tu chamarás masculino, tikri, tikri, tikrei, que dois alefes, o segundo é pronunciado, tikrei, tu chamarás feminino, ekra, eu chamarei. Ikreu, ikreu, eles chamarão, tikrena, tikrena, elas chamarão, tikreu, vós chamareis masculino, tikrena, vós chamareis feminino e nikra, nós chamaremos. Eu estou dizendo chamará, mas pode ser lerá também, né? Então, é o livro de Levítico. E começa assim, ó, Vaikra el Moshe, Waidaber Adonai elav, me ochel meod lemor. E chamou a Moisés e disse o Eterno a ele, e disse-lhe o Eterno, desde a tenda da reunião, dizendo, a gente já viu isso aqui em outra aula, né? Lemor. Então, aqui o Vaikra, olha ele aqui. Esse vav é um vav chamado vav conjuntivo. Ele indica que é uma conjunção, na verdade, né? A gente já sabe desse vav. Vaikra e chamou El Moshe, e chamou a Moisés. Vaidaber Adonai elav, e falou o Eterno a ele, literalmente. E falou-lhe o Eterno. Meohel, desde a tenda, meode da reunião, lemor, dizendo. Levítico 1:1. Aqui os substantivos, bem, esses dois substantivos são muito semelhantes no singular quando diante dos sufixos, porque em ambos essa vogal, o tsere, é reduzida para um shva. Então você tem aqui ó, ben, filho, bni, meu filho, bnecha, bncha, teu filho, bner, bner, teu filho feminino. A mãe, né, falando para a mãe, Bner, teu filho, né, tua filha, teu filho, dizendo isso para a mãe. Aqui, Bnerá é dizendo ao pai, o teu filho, ó pai. Bner, o teu filho, ó mãe. Benô, Benô, o filho dele. Bená, o filho dela. E aí, Beneno, o nosso filho. Bnerhem, o vosso filho masculino. Bnerhem, o vosso filho feminino. E Bnam, o filho deles, Bnam, o filho delas. Aqui Shemi, que é a mesma coisa, né? O meu nome, Shmecha, o teu nome masculino, da pessoa masculina, possuidor masculino, Shmer, o teu nome com possuidor feminino, Shemou, o nome dele, Shema, o nome dela. Cuidado para não confundir com o Shema Israel, porque aqui teria uma pronúncia diferente, porque o Aleph, o Ain é gutural, então seria como se fosse Shema, Shema. E aqui é só Shemar, Shemar. Ele tem esse dagesh aqui, então ele deixa um pouco aspirado. Shemar. Shmeno, o nosso nome. Shmechem, o vosso nome masculino. Shmechen, o vosso nome feminino. Shemam, o nome deles. E Sheman, o nome delas. Aqui no vocabulário de hoje a gente vai ter, porque como vai ser basicamente, principalmente a leitura de um texto adaptado da escritura, então você vai ter Kenani, Kenaani, o cananeu, pode ser adjetivo ou substantivo, Kenaani, Misbeach, Misbeach, o altar, o plural dele é Misbechot, Misbechot. Kedem, leste, Mikedem, Mikedem-le, para o leste de. Recus, os bens móveis, as propriedades. Batar, confiar. A raiz desse verbo indica segurança, confiança. Então, batar é confiar, contar com. Lembre-se que os verbos em hebraico a gente apresenta pela forma do perfeito, da terceira pessoa singular masculina do imperfeito. Então, Gaal, resgatar, tem Goel, que é o resgatador, Samar,
alegrar-se. Alegria é chamea. Ishma. E aqui você tem o imperfeito. Aí você tem o perfeito aqui. Batar. O perfeito e agora o imperfeito. Ivtar. Ivtar. Confiará. Confiou, confiará. Gaal, resgatou. Igal, resgatará. Samar, alegrou-se. Ismar, alegrar-se-á. Sharkav, deitou-se. Ishkab, deitar-se-á. E os advérbios as, então, nesse momento. Ana, para onde? Para qual lugar? Me'ain, de onde? E Misham, veja aqui é min e sham, de lá, dali, daí. Os que serão os nomes próprios da leitura, então a gente tem Abrão, que tem a forma Avraham, Ur, que é Kasdim, Kasdim, na verdade, Kasdim, dos caldeus, Beit El, Betel, Haran, e aí a gente tem dois Haran, né, que é o Aram, filho de Terah, e Haran, a cidade. E Canaan, veja, Canaan, Lot, Ló, sobrinho de Abraão, Sarai, e Sará, a mulher de Abraão. Shechem, que é Siquém, é uma cidade também, e Terah, que é Taré, o pai de Abraão. Ana, traduzir para o português, né? Ana tishlach oti. Ana tishlach oti, el mi tikreu. El mi tikreu. Eifo timtsena hanashim lechem. Eifo timtsena hanashim lechem levenechem ulevenotechem. Aqui são os filhos e as filhas. Lama tismachna banot Yerushalayim. Lama tismachna benot Yerushalayim. Ivharu lechem bemelech. Lo evtar, aqui, primeira pessoa. Lo evtar becha uvdivre picha. Lo evtar becha uvdivre picha. Picha é a tua boca. Mi igal oti me de oyevai. Me'ain bata beni, mikedem lair bati avi. Ana ata roler. Diga oralmente em hebraico, nossos filhos e nossas filhas, nosso pequeno irmão, nossos nomes, nosso pai e nosso irmão, nosso exército e nossos cavaleiros, nossa assembleia e nosso povo, nosso sangue, nossa oferta, nossas ofertas. E aqui traduzir para o português esse texto, né? Yashvu kol boteach bechaki yeshuat amen ata. Ishkevu ha'anashim sham ad ha'boker. Tov ha'ish asher ivtach beshem Adonai. Ichbad shem ha'ish
Hazé, Mishem, Kol Ish, Yoshev Ba'aretz Hazot. Aqui é Yoshev. Lo Ishmeu Vene Hazaken El Kol Avichem Ki Raim Hem Meod. Yadati Ki Hu Igal et Ami. Samarti Kaasher Raiti El Kol Asher Asa Lano Adonai. Mi Igal Otano Meyad Ha-Oyevim Tirbad Ha'avodah Alecha Titzak Elai Bekol Gadol Velo Eshma Lekolcha Evhar Mikem Ish Li Lenavi. Seus inimigos não o acharão no Egito, ele criará um céu novo e uma terra nova. Lembre-se que céu está no plural, e portanto o novo vai para o plural também. Vimos que suas mãos são fortes, sabemos que nossa salvação está nele. Seus irmãos foram no seguimento do rei mau, foram no seguimento, seguiram. Nossos olhos viram a glória do Senhor, as estrelas do céu eram inúmeras, os céus estavam cheios de uma grande luz. E aí vem essa leitura sobre Abraão. Yashvu Avram ben Terach, Velot ben Haran ben Terach, Beur Kasdim. Yatsa Terach et Avram beno, ve'et Lot ben beno, ve'et Sarai, eshet Avram. Lalechet Artsa Kenaan. Yashvu Beharan Vesham Met Terach Avi Avram. Halach Avram Meharan Kaasher Amar Lo Adonai. Lakach Avraham et Sarai ve'et Lot ben Achiv Ito וגם את כל הרכוש אשר היה לכם בחרן, באו ארצה כנען. עבר אברהם בארץ עד מקום שכם, היה הכנעני אז בארץ. אמר אדוני אל אברהם בשכם, אני נותן את הארץ הזאת לזרעך. בנה אברהם מזבח לאדוני שם. נשא משם החרה מקדם לבית אל. גם שם בן מזבח ויקרא שם בשם Adonai. Então vamos ver aqui, olha, aqui tem umas coisas interessantes. Onde tem esse número 1, eu vi por aqui o número 1, aqui, Lalechet, que é para ir. Eshet Avraham Lalechet Artsa. Artsa a gente já viu, né? Que é para a terra, para o país. Para ir para o país Canaan, de Canaã. Aqui, Lezar Aha é a tua descendência, a tua semente. Aqui é para o. Aqui é o sufixo, como aqui em Artsa. Aqui é Hara. Har é o monte.
Hara, para o monte, para a montanha. Mikedem levei telo. Gam sham bana, aqui é o verbo, né, construiu. Misbeach vaikra sham beshem Adonai. Vaikra B, quando tem aqui vaikra sham, e lá vaikra beshem Adonai. E lá invocou, quando tem o vaikra com a preposição B, significa invocar o nome do Eterno. E aí, meus caros, a gente chega ao final dessa nossa aula de hoje. Foi uma aula interessante, a gente viu algumas coisas que precisam ser levadas em consideração, ter grande atenção a isso para não cometer, para não incorrer em erro. Então, a gente viu na aula passada, começamos a estudar o imperfeito, vimos como ele se estrutura, agora vimos o imperfeito dos verbos estativos e dos verbos que têm o aleph na terceira posição do radical, quer dizer, na última posição do radical, como foi o exemplo do verbo cará. Cará. O terceiro aleph, isso causa alguma alteração na forma como é vocalizado esse verbo. Então, vejam, revejam essa aula. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de comentar. É o triplo C, certo? Shalom, lehitraota. A gente se vê na próxima aula.